Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Quero ler com os irmãos Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. Lucas 10, 25 em diante é o famoso ensino ali de Jesus, o bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Até aqui, esse ensino de Jesus, aquele intérprete da lei, o bom samaritano. Os irmãos conhecem bem esse texto. Nós estamos estudando sobre a igreja, natureza, característica e propósito, e a partir da semana passada eu comecei com o tema ação social e a igreja. Então eu vou relembrar algumas coisas aqui que aprendemos na semana passada e dar continuidade a esse estudo. Lembrando da nossa visão da igreja Betel e da nossa missão: ser uma igreja contemporânea e fiel a Deus e às Escrituras, e comprometida com a evangelização dos perdidos e praticando o amor uns aos outros. A nossa missão: buscar a glória de Deus por meio da adoração, evangelização, comunhão, ação social e crescimento espiritual de seus membros, como nos ensina João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aí nós estamos vendo a visão social da igreja. E essa visão entende que a igreja precisa compadecer-se dos que estão sofrendo neste mundo. A igreja precisa ir até as pessoas e sentir o que eles estão sentindo, compadecer-se deles. Precisa estender as mãos para ajudar, independentemente da cor, da raça e do credo. Ali, em Lucas 10, que lemos, no verso 33, nos diz: Certo samaritano seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo aquela pessoa que foi roubada e deixado ali semi-morto, compadeceu-se dele.
E aí, no verso 34, e chegando-se, pensou-lhe, ou atou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então ele se compadeceu e automaticamente ele foi em direção às necessidades do seu próximo. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então aqui, em síntese, o ministério de misericórdia, a ação social na igreja, significa suprir por meio de atos concretos as necessidades que as pessoas sentem. As pessoas têm muitas necessidades, nós temos muitas necessidades. E também vimos base bíblica para a gente nos apoiarmos sobre este assunto. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 15, verso 11 em diante, pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro, o libertarás, E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te redimiu, pelo que isto te ordeno. Deus ordenando ali ao seu povo que esteja cuidando daquele mesmo, aquele que serviu a ele, quando for liberto, não deixará ele ir sem nada. Isaías 58, 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Efésios 4, 28. Aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 1 João 3, 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, aqui algumas bases bíblicas para nos apoiar com respeito a esses ensinos sobre ação social e igreja, a visão da ação social e a igreja. Então, aqui eu estou baseando aqui um estudo em João Calvino. O tema do estudo é João Calvino, o diaconato e a responsabilidade social. Então, um dos tópicos que despertaram o interesse de João Calvino foi a questão da ação social. Ele tinha preocupações com as pessoas, as necessidades das pessoas. E João Calvino ele teve 2 influências para dar ênfase a este tópico. Uma das influências foram as dificuldades socioeconômicas da sua época, enfrentadas ali por muitas pessoas na Europa no seu tempo. Ele passou ali, ele viu, ele presenciou problemas de guerras, fomes prolongadas, epidemias também, como nós estamos passando, e havia, assim, muito mal na estrutura da sociedade. A sociedade estava saindo daquele sistema feudal e estava ali em transição para o capitalismo. Ele convivia com desigualdades e injustiças sociais. Ele viveu ali na Suíça, em Genebra,
na Suíça, 25 anos, convivendo aí com essa população carente local, e a cidade também recebia muitos refugiados por causa da intolerância religiosa. Então essa é uma influência, uma das influências sobre esse assunto. A outra influência que gerou essa preocupação, essa reflexão em João Calvino, foi o próprio ensino das Escrituras, que falam sobre esse assunto de forma bem clara. João Calvino ele escreveu muito sobre a pobreza, sobre a riqueza, sobre o uso do dinheiro, as responsabilidades dadas por Deus a seus filhos com respeito aos sofredores. E muitas outras coisas, né? A sociedade, a cultura, a política, a economia, a ação social em geral. Examinando as Escrituras, João Calvino entendeu que os males sociais são devido à realidade do pecado humano. Pecados na forma de ignorância, insensibilidade, egoísmo, avareza, prazeres carnais, tudo isso ele via como claro nas Escrituras, como nós também devemos ver, se nós temos um estudo sistemático das Escrituras, devemos ver com clareza isso. Os males sociais são devidos sim à realidade do nosso pecado, egoísmo, avareza, cobiça, insensibilidade com o sofrimento das pessoas. O pecado separa o ser humano do seu Criador e também do seu semelhante, tá? E esse pecado, ele agrava e potencializa os problemas sociais. O nosso egoísmo, nosso desejo de ganhar o mundo, aquilo que Deus fala, né? O amor a este mundo faz com que agrave e seja potencializado os problemas sociais. Porque a gente se preocupa só conosco mesmo, com o nosso conforto, o nosso futuro, a nossa família, e não queremos nem saber dos problemas do nosso próximo. Muito bem. Por isso, nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, como filhos do Senhor nosso Pai, Deus, precisa começar em nós essa sensibilidade, essa ação em direção ao sofrimento das pessoas. A comunidade redimida, a Igreja do Senhor. Assim como nós lemos em 1 João. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então começa em nós. Como pode permanecer em nós o amor de Deus, como nós dizemos que somos de Deus e que amamos a Deus e que amamos o próximo, se só amamos de palavra e de língua? Não pode ser assim. Tem que ser de fato e de verdade. Por isso devemos, como Igreja do Senhor Jesus, como testemunhas dele, andarmos como Jesus andou. E como ele andou em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, irmãos e irmãs, nós que levamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós preocupemos, que a gente se preocupe diariamente em fazer o bem para a glória do nosso Deus, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, que andou fazendo o bem por toda a parte. Hoje que o Senhor nos dá, as oportunidades que o Senhor nos dá hoje de fazermos o bem, que venhamos a glorificar o nome de Deus em todas as coisas no dia de hoje, que é uma dádiva do Senhor. E eu quero, o texto de Isaías 58, verso 7, eu tenho aqui o texto que diz assim: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto,
e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então, Isaías 58, 7, essa orientação para o povo de Deus, para que se preocupe com aqueles que estão sofrendo, às vezes sem alimento, desabrigados, etc. É lógico que cada um busca cumprir esse conceito bíblico no seu contexto, aqui no Brasil, na cidade onde estamos, a gente adaptar o conceito, ou seja, obedecendo o conceito, mas muitas vezes de formas diferentes. E na sequência desse texto de Isaías, onde Deus diz para a gente cuidar dos necessitados, eu li Isaías 58, 7. Mas observe as promessas do verso 8 em diante. Escute com atenção e depois leia Isaías 58, 7 em diante. Então, 7 está a ordem, está o conceito, e no 8 em diante existem várias promessas. Olha só, então você que reparte o teu pão, que recolhe os pobres desabrigados, aonde você vir aquele que está nu, que você cubra com roupa as necessidades das pessoas, aí ele continua dizendo assim, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam, porque a boca do Senhor o diz. Então observe todas as promessas que o Senhor dá quando nos atentamos em olhar as necessidades e ir de encontro às necessidades do nosso próximo, ok? E foi até aqui que nós vimos na semana passada. E Calvino entendia que a igreja deve, nesse assunto social, se basear em 3 pontos: instrução, ensino, política e social. Instrução, ensino, política e social, ou a prática, a atividade social em si. Instrução. Calvino, ele aponta a necessidade contínua de ensino público e particular sobre o assunto. Ele próprio fez isso dos púlpitos que pregava e através dos seus muitos escritos. Ele ensinou, ele escreveu, ele pregou sobre providência de Deus, cuidados de Deus para com todos, O Senhor é que dá chuvas, estações, o Senhor cuida de toda a sua criatura, a providência de Deus. Ele pregou e ensinou e escreveu sobre o trabalho, sobre o descanso, sobre a mordomia dos bens e os deveres dos cristãos para com o próximo. São muitos ensinos e escritos de João Calvino. A ética social calvinista fundamenta-se na solidariedade e na generosidade, que repudia a ganância e a insensibilidade. Então, a ética social calvinista fundamenta-se na solidariedade e na generosidade, que repudia
a ganância e a insensibilidade para com o sofrimento do próximo. A solidariedade é a qualidade do que é solidário, sentimento que leva alguém a tentar ajudar o outro ou outros, né? Ou compartilhar ali, ou buscar, né? Estar aliviando o sofrimento do outro, do nosso próximo. Por outro lado, ao desenvolver essa ação social do cristão, não deve ser praticado por obrigação ou legalismo, e sim como um ato de compaixão, espontaneidade e liberalidade. Então, da mesma forma que nós vimos aqui, que temos promessas, né? Porque às vezes tem promessas de Deus, então eu vou fazer porque eu vou receber isso de Deus, né? É uma troca. Não. Deve ser não por obrigação ou legalismo, e muito menos para a salvação. Muito menos para a salvação. Ninguém é salvo por fazer boas ações ao outro. Não, eu sou salvo pela fé no que Jesus Cristo fez por mim e pelos meus pecados naquela cruz. Salvos pela fé em crer no Salvador e na obra do Salvador, Jesus Cristo. E o salvo produz boas obras, ok? Então, o desenvolver da vida social em prol do necessitado, a vida do cristão, não deve ser praticado por obrigação, legalismo e muito menos para a salvação. E sim, por uma espontaneidade, compaixão, amor e liberalidade. Essas são as motivações que convém eu examinar as minhas motivações, tá? E para isso também nós temos muitos textos que nos ajudam. Por exemplo, Mateus 25, falando do julgamento final, diz lá, 25, 37 a 40, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Lembra que Jesus diz assim, venham benditos do meu Pai, para o reino eterno preparado antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, sede, estava preso, enfermo, e fostes me visitar, me hospedaste, etc. E aqui eles perguntam a Jesus, então, quando foi que te vimos? Né? Eles perguntam a Jesus. Então, entendemos que isso era natural na vida daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam fazendo para ser salvos, mas eles estavam fazendo porque eram salvos. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, explicando sobre as nossas atitudes cristãs, ele explica as motivações. Ele diz lá, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, a motivação, qual é essa motivação? Como se deve dar esmolas? Jesus explica. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Também temos Romanos capítulo 12, verso 8. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Que exerce misericórdia com alegria. Alegria. Liberalidade, a palavra liberalidade aqui, o que contribui com liberalidade. Não egoísta. Sinceridade de coração que se manifesta pela generosidade. Não por obrigação ou legalismo. E muitas, às vezes, as motivações
que fazem alguma coisa em prol do próximo é por culpa. Né? Também não devemos fazer. Não devemos fazer por culpa. Devemos fazer por amor, por generosidade, compaixão. Culpa não. Né? Não por obrigação, ou legalismo, ou culpa, mas como um ato de compaixão, espontaneidade, liberalidade, amor. Então esse é o ensino bíblico. Deus conhece o nosso coração. Calvino argumenta que ricos e pobres são chamados à comunhão, repartindo e recebendo. Aqui ele fala em Deuteronômio 15, que nós lemos, ali, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão ao teu irmão para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. Quando o despedires, não deixarás ir vazio. Então aqui, dizendo sobre esse texto de Deuteronômio 15, Calvino, ele diz que ricos e pobres estão ali juntos, repartindo e recebendo. Diz Calvino, Deus mistura ricos e pobres para que eles possam encontrar-se de modo que os pobres recebam e os ricos repartam. E é o próprio povo de Deus. Entre eles havia ricos e pobres. Havia aquelas pessoas que iriam necessitar a ponto de ser escravos uns dos outros. Mas assim os irmãos deveriam cuidar de forma digna do seu próprio escravo na época ali, certo? Por outro lado, ele não defendia a assistência paternalista, dependência constante, aonde você faz algo em prol de uma pessoa, mas sempre controlando aquela pessoa e que aquela pessoa sempre fique dependente de você. João Calvino não via dessa forma. Ele valorizou o quê? O trabalho como meio para obtenção do sustento próprio e familiar. Então, por isso que a gente vê nas Escrituras e vê também nos escritos de Calvino a ênfase que ele dá nesse assunto para o trabalho digno e para que, por meio dele, aquele necessitado viesse a estar obtendo o sustento próprio. O Salmo 41, verso 1. Bem-aventurado que acode o necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Então esse é o aspecto que João Calvino nos mostra aí sobre os seus pontos de vista nesse aspecto aqui, que ele nos fala sobre o dever social. O outro aspecto no ministério da igreja, na área social, é a atuação na política. Na época de Calvino, em toda a Europa do século XVI, havia uma profunda ligação entre a igreja e o Estado. Você precisa entender que antes da Reforma Protestante estava ali o Império Romano e a religião católica, apostólica romana, onde era igreja e Estado unidos em si, né? Calvino entendia que esta relação entre Estado e igreja devia ser de apoio mútuo, mas sem interferência. Estado é Estado e tem as suas responsabilidades e seu sistema de governo, e igreja é igreja que tem o seu sistema de governo também, que não devia haver interferência entre si, mas sim de mútuo apoio. Além de interceder pelas autoridades, como a Bíblia nos ensina, a igreja tinha a missão de advertir os governantes sobre as suas responsabilidades, defender os pobres e oprimidos e denunciar as injustiças sociais.
o João Calvino ficava irritado com o que estava acontecendo em Genebra na sua época. As decisões dos governantes, ali em Genebra na sua época, prejudicavam os mais frágeis naquela cidade. Práticas como monopólio, cobrança de juros excessivo e especulação em torno dos preços dos alimentos. Então tudo isso prejudicava quem? Sempre os mais pobres. E parece que é diferente dos nossos tempos, de maneira nenhuma, né? Os ricos querendo ficar mais ricos e políticos aí só tomando decisões em prol dos grandes, né? Nesse sentido. E aí a gente vê toda essa injustiça e prejudicando cada vez mais a pobreza no nosso país também. A gente vê na área da saúde também, na área de alimentos, as pessoas aproveitando das desgraças de tanto dessa pandemia que a gente está passando para tirar proveito financeiro. Calvino e seus colegas estavam juntos com os responsáveis políticos ali da sua época para que fossem corrigidas essas atitudes que prejudicavam os mais necessitados. Além das bases de instrução e política, do ensino sobre vários assuntos sobre ação social e essa base, outra base política aqui, a igreja também tem o ministério social, ou seja, de socorro direto aos necessitados. E isso a igreja faz através da instituição dos diáconos, né? Aí que vai falar sobre o tema lá, Calvino, o diaconato e assistência social. Entendendo até aqui que todo cristão tem o dever de socorrer os carentes e sofredores, a igreja como um todo também tem essa responsabilidade nessa área. E é através do diaconato que exercemos esse serviço coletivamente. Então, cada cristão, cada crente tem sim responsabilidade para com os necessitados e que estão em sofrimento. E de uma forma coletiva, a igreja, através do diaconato, ela também tem a responsabilidade. Então, irmãos, à luz das Escrituras, o reformador João Calvino entendia que a igreja tem uma importante responsabilidade para com os carentes e marginalizados. E essa obrigação resulta da compreensão de uma série de verdades de conceitos bíblicos. Algumas delas. O caráter de Deus como um Deus misericordioso que atenta para os sofredores. Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Então, por isso, nós, como seus representantes, como seus filhos, devemos ser misericordiosos e compadecer dos que estão sofrendo. A outra verdade é a obra redentora de Cristo, que liberta o ser humano do egoísmo e da insensibilidade e impulsiona a amar o seu semelhante. Enquanto Deus não nos salva, não nos liberta da escravidão do pecado, nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do egoísmo, da idolatria, dos prazeres deste mundo. Então nós não vamos pensar em Deus e muito menos no nosso próximo. Por mais que pareça que fulano ou ciclano se preocupe, mas se ele não tem Deus em sua vida, não nasceu de novo, sinceramente ele não se preocupa como deveria. Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo nos ensina, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Aqui o apóstolo Paulo fala exorta a igreja sobre a santidade. Então ele dá vários ensinos, né? Irai-vos e não pequeis,
Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito de Deus. Longe de vós toda amargura. Antes sede uns para com os outros benignos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então ele dá várias exortações ensinando sobre a nossa santidade. E para que haja santidade, você precisa nascer de novo. Se você não nasceu de novo, não há santidade na sua vida. Então a obra redentora de Cristo, que liberta o ser humano do egoísmo e da insensibilidade e o impulsiona a amar o seu semelhante. Por isso temos que pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo, a salvação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. O entendimento que os bens materiais, outra série entre as séries de verdades da compreensão que Calvino tinha, o entendimento que os bens materiais, como instrumento, não apenas para a satisfação própria, mas de serviço a Deus e aos outros. Ou seja, a mordomia cristã. Tudo pertence a Deus. A tua vida, se você está trabalhando, os seus bens, tudo pertence a Deus. Mas você tem que administrar isso tudo para a glória de Deus, para o serviço de Deus e para o próximo. Não só as Escrituras ordenam de maneira insistente e explícita que os filhos de Deus pratiquem individualmente a misericórdia e a solidariedade, como também ensina que a igreja o faça de forma coletiva, então individualmente e coletivamente. Então por isso também que eu falei do diaconato, né? Essencialmente, o reformador João Calvino cria que o cristão é um mordomo das dádivas de Deus e que a boa mordomia leva o crente a ter um espírito generoso e aberto para com os necessitados. Quantos têm esquecido de suas responsabilidades nesta área? Quantos irmãos e irmãs individualmente têm esquecido de suas responsabilidades nesta área? Às vezes ficamos tão entretidos com o nosso trabalho, os nossos projetos, as nossas ambições, a nossa igreja, e não estamos observando as necessidades daquele que está perto de nós, ao nosso lado. Necessidades e necessidades. Ontem, estive conversando com uma pessoa e pudemos ajudar a pessoa com uma cesta básica aqui da igreja, e daqui a pouco continuou a conversar. Aí a pessoa necessitava também de Jesus, como todos nós necessitamos. Por quê? Porque tinha culpa, que trazia o quê? Trazia depressão, trazia sofrimento, trazia medo de se encontrar com Deus, medo de morrer, trazia tudo isso. Então as pessoas estão necessitando de Deus. As pessoas estão necessitando de um alimento, sim, mas estão necessitando do Evangelho, de uma orientação, de um amigo ou de uma amiga que oriente a palavra de Deus à sua vida para que ela possa ter perdão, ser liberta, estar caminhando, confiando em Deus, enfrentando as dificuldades deste mundo. Então, quantos têm esquecido de suas responsabilidades nessa área, individualmente? Você tem se esquecido? Você está preocupado ou preocupada com alguém que está necessitado? Não tem enxergado isso? Não tem enxergado isso? Você está em outro mundo, meu irmão e minha irmã. Você está em outro mundo. Você não vê notícias, né? Dá uma voltinha. Deixa o seu carro, ou sei lá, e anda alguns quarteirões, para no sinal, olha a sua volta. Quantas igrejas têm esquecido as suas responsabilidades nessa área coletivamente, individualmente e coletivamente? Jesus andou por toda parte fazendo bem. Que sejamos, meus irmãos e minhas irmãs,
seguidores fiéis daquele que andou por toda parte fazendo o bem. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Eu vou parar por aqui, eu quero continuar esse estudo. Eu estou lendo um livro que o tema dele é Ministério de Misericórdia, de um pastor presbiteriano norte-americano, e tem muitas coisas boas que eu tenho aprendido ali e vou compartilhar com a igreja. E principalmente porque nós estamos aí na Igreja Betel desenvolvendo o Ministério de Ação Social e pretendo que está nas mãos aí, a junta diaconal da nossa igreja vai começar a analisar depois o conselho e desejo posteriormente que toda a igreja esteja envolvida nesse ministério de ação social evangelístico, onde nós vamos olhar para o necessitado e vamos, de fato e de verdade, não só de boca e de palavra, não só de boca, de língua, mas de fato e de verdade, nós vamos nos envolver com esse ministério para a glória do Senhor, sabendo que tem que ter equilíbrio em ação social, evangelismo, sem esquecer das outras áreas da igreja, edificação, comunhão, adoração, como está na nossa missão aqui. Buscar a glória de Deus por meio da adoração, evangelização, comunhão, ação social, crescimento espiritual dos seus membros. Então a gente tem que ver a missão como um todo, Então que você, meu irmão e minha irmã, esteja orando, se comprometendo em obedecer a palavra do Senhor e se envolvendo individualmente e coletivamente, tá? Contamos com suas orações e contamos também com a sua parceria nesse desafio que Deus tem colocado em nossos corações. Vocês vão estar envolvendo-se para que possamos juntos, assim como lemos lá em Isaías, né? Esteja lendo em Isaías para a sua edificação nesse sentido. Isaías 58, de 7 a 14, não só a motivação e a ordem do Senhor a seu povo, mas também as promessas que tem para o seu povo, que se compadece, como Deus se compadeceu de nós e nos libertou da escravidão do pecado e nos deu o seu reino, a sua glória e a esperança, a vida eterna. Nós somos do Senhor, nós somos povo eleito, nós somos de Deus. Então que venhamos a nos portar como Deus, Jesus Cristo, se portou e se porta neste mundo para com o sofredor. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estes momentos de estudo, Senhor Deus. Obrigado pelos teus servos, Pai, que têm se preocupado, Senhor Deus, com o próximo, as necessidades do próximo, Pai. Tantos irmãos têm sido generosos em estar ajudando aí, provendo, livrando o sofrimento de alguns, Pai. Pobres sempre haverão. Nós somos, Pai. Nós necessitamos, Pai, mas nós somos ricos no Senhor. Nós somos ricos no Senhor. Te damos glórias e nos dê oportunidades. E, Pai, que as motivações do nosso coração sejam de forma que te agrada, Senhor Deus, para que venhamos a cumprir os teus propósitos, a missão que o Senhor encarrega à tua igreja, de forma fiel e em amor. Pai amado, cuida da liderança da Igreja Betel, cuida da junta diaconal, das sociedades internas e daqueles todos que não fazem parte também da sociedade interna, mas são membros, Pai, desta igreja. E como membros, Pai, sabemos que temos responsabilidades
e também temos privilégios. Que venhamos a estar cientes disso e para a Tua glória, Pai, que nós venhamos a estar unidos, se submetendo à Tua palavra, ao cabeça que é Jesus Cristo, o Senhor da igreja, ao Espírito Santo, uma só fé, um só batismo, uma só direção que vem do Senhor. Dê discernimento e sabedoria, Pai, para que possamos caminhar, glorificando o Teu nome em todas as coisas. Sabendo que o dia de hoje é uma dádiva e o amanhã pertence ao Senhor. Então, que não sabemos quando o Senhor vai voltar, nem quando iremos nos encontrar com o Senhor, mas que cada dia nós possamos andar como Jesus, por toda parte, fazendo o bem. Em nome de Jesus, Pai. Amém.